estarmos na presença do nosso Deus. É um grande privilégio estar de volta. Tivemos ali visitando as nossas províncias, ali a nossa igreja, a província do Namibe. Tivemos ali também na Huila, na cidade de Lubango, né? E no Namibe tivemos ali na capital Moçandes. E foi um tempo de muita festa, muito trabalho também. Eu e a minha digníssima minha amado, você o homem quando está com a mulher está completo, sim ou não? Os filhos não completam não, mas a mulher completa. Então estava com a minha benção, foi uma benção, né? Amado, foi 10 dias, nós tivemos ali na província do Namibe. Tivemos o privilégio de 43 irmãos nossos dentro do presídio. Tínhamos 9 candidatos para o batismo, mas depois que a gente pregamos lá para eles, o número aumentou e nós batizamos 43 novos detentos para a glória do Senhor. Quem está alegre, diga amém. E também tivemos o privilégio de separar lá uma pastora e 2 pastores auxiliares e 5 obreiros. Também inauguramos uma igreja na cidade município do Tomboa. Eu não sabia, André, que lá é o negócio dos peixes, né? É a província do peixe. Uma cidadezinha muito linda, entre Moçandes e o Tomboa, tem 90 quilômetros, parece que você não vai chegar a lugar nenhum. A minha esposa falou comigo, a gente estava andando de carro e disse, será se tem alguma coisa aí para frente? Mas quando a gente chega no Tomboa, amado, uma cidade bem bonita, bem tranquila e bem estruturada. Isso é daquela época dos portugueses, né? Umas casas bem bonitas. Foi uma bênção, abrimos a igreja e graças a Deus, era só fazer uma inauguração assim, com a nossa presença, não tinha marcado nada com a igreja, nada, amado, apareciam umas 20 pessoas lá, e foi uma grande bênção, e eles já estão fazendo culto, domingo, tiveram culto já quarta-feira passada e domingo passado, e a igreja já tinha bastante gente, que bênção, né? Então vamos orar. Depois fomos ali para o Namibe. No Namibe, a nossa querida Bispa Osane, na segunda-feira teve uma palestra lá com aproximadamente 600 mulheres, muita mulher, né? E foi uma grande bênção. Depois à noite eu preguei para a igreja, tivemos lá a semana inteira pregando. Na quinta-feira tivemos o batismo no presídio agora do Lubango. Batizamos 56 novos irmãos ali, 56 homens e uma mulher. Foi um batismo também muito bonito. Também tivemos a oportunidade de pregar para aqueles detentos ali. E agora já temos 174 batizados dentro do presídio do Lubango. E a nossa igreja está fazendo 3 cultos por semana. Começamos com 1, o presídio agora nos deu 2, e da semana que eu estava lá aumentou para 3. Então tem 3 cultos por semana dentro do presídio. E com toda certeza eu falei, esse presídio todo aqui vai ser Visão Cristã. Vamos lá. E o nosso pessoal já pediu foi dada uma ideia de a gente construir um jango lá dentro do presídio para ser a igreja. E juntamente com todas as igrejas que fazem também reuniões, como nós temos, tem outras, e as igrejas se reuniram e nós estamos com o objetivo de construir uma igreja lá dentro, ou seja, um jango para cada dia, que é o crente da Visão Cristã, vai ser naquele dia. Então todo mundo que vai para a Visão Cristã vai naquele dia. O outro dia vai ser das outras igrejas, ou seja, os dias, os detentos saem e vão para onde? Vão para aquele jango, vai ser a igreja do presídio. Vamos orar, sim ou não? E também no domingo,
Na sexta-feira foi o aniversário de uma das nossas igrejas, Arimba, onde nós completamos 7 anos. Uma igreja, amado, numa situação, num lugar bem inóspito, onde os barracos são de barro, um lugar bem simples, mas o desenvolvimento está chegando com muita força para lá. E a nossa igreja já faz 2 cultos por domingo, um com aproximadamente 250 pessoas e o outro culto, segundo culto no domingo, com uma média de 120. E foi uma grande festa também nessa igreja e completamos. E no sábado tivemos o privilégio de batizar 147 novos irmãos da igreja. Igreja da Arimba, Igreja da Mantiqueira e a Igreja do Comercial. São 3 igrejas que nós temos lá e batizamos 147 crentes. Foi um batismo muito lindo, né? E tivemos o privilégio de batizar a filha do nosso saudoso pastor Francisco Gomes. Foi o nosso pastor que estava lá, que deu início, que deu crescimento àquele trabalho e que aprove a Deus o levar, né? Mas nós estamos lá. Quem está alegre, diga amém. Então, certo é que a igreja estava muito boa. No domingo nós temos culto, 3 cultos. Pelo domingo, 3 cultos, amado, tudo lotado. Aproximadamente de 500 a 600 pessoas por culto. Eu tive a oportunidade de pregar em 2 cultos, a bispa pegou no 3º culto, né? E à noite nós fizemos um encontro de casais. Foram 120 casais, aproximadamente 250 pessoas que participaram do encontro de casal. Foi uma grande bênção. Quem está alegre, diga amém. Amado, é uma bênção a gente saber que Deus está dando crescimento da nossa igreja nessas províncias. Eu falei com a minha esposa, isso é graça de Deus. É tão lindo ver a igreja. Lá você não tem esse problema de atraso. Tu já chega, a igreja já está toda o quê? A gente não, nem um dia nós chegamos e pegamos a igreja vazia, já está tudo o quê? E no domingo sai de um lado, tem que sair primeiro para entrar o quê? Parece que ninguém sai da igreja. Está saindo assim. Daqui a pouco está tudo preenchido. Falei, ô, maravilha. Aqui não dá nem para a gente se pregar muito. Porque tem o outro o quê? O outro culto, se você pregar, vai atrapalhar o quê? Vai atrapalhar o outro culto. Você tem que pregar mesmo no horário, né? E é uma grande bênção. Trabalho forte, bonito. E que Deus tem dado graça. Também no Namibe, também muita gente, né, Zé? A igreja ficou tão cheia no domingo que, como lá não teve 2 cultos, a igreja ficou tão cheia que ficou gente lá de fora, para a esquerda, para a direita. Eu até falei com o nosso coordenador lá para ele jogar uma cobertura na parte lateral, porque muita gente ficou no sol lá fora, mas o povo estava lá, adorando, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Vamos dar uma linda salva de palmas. Mas é isso aí. Então, essa é a nossa igreja na província, tá? Amados, eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo de número 6. Eu vou ler a partir do versículo 6 até o versículo 11. Provérbios 6, 11 diz assim. Eu não sei se nós estamos conseguindo conexão, né? Aqui no sinal, mas não tem problema não. Vamos lá. Provérbios 6, a partir do versículo 6, advertência contra a preguiça. Diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. O preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono?
um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão e a tua necessidade como homem armado. Amém? Curve a tua cabeça, por favor. Querido Espírito Santo, nós te amamos, Senhor. Ó Deus de poder e de glória, nós te adoramos, Senhor. Fala conosco. Nós queremos ouvir a tua voz na noite de hoje, Senhor. Ministra o teu poder, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Igreja querida, eu estou terminando o assunto da abundância. Nós paramos e viajamos, mas eu queria hoje ainda falar um pouco sobre abundância. Eu quero continuar falando sobre inimigos da abundância. Eu falei na última vez que eu estive aqui, eu não sei se já tem lá o título aí. Eu falei da última vez, eu falei que um dos inimigos da abundância é a dúvida. Vocês lembram? A dúvida, ela impede a bênção. E eu falei aqui que a dúvida impede a fé que ativa as promessas. Eu também falei que a dúvida paralisa decisões importantes. Eu falei também que a dúvida impede ações ousadas. A Bíblia fala que Pedro, ele teve audácia de pular na água, mas quando teve medo, ele o quê? Ele afundou, tá? E eu falei também que a dúvida limita o poder de Deus na sua vida. Quando você duvida, você cria uma limitação do que Deus é capaz de fazer. Porque a pior coisa que tem, amado, é você achar que para Deus fazer, tudo tem que estar em condições. A nossa fé fica dependente de condições. Eu falei para vocês aqui que muitas vezes a América e a Europa, eles estão morrendo porque eles deixaram de acreditar em Deus para acreditar nas condições. Vamos construir uma igreja? Vamos. Mas primeiro tem que ter todos o quê? Todos os recursos para poder o quê? Construir a igreja. E muitas vezes esse recurso demora 10 anos, 20 anos. Quando às vezes tem todo o recurso, quem começou o projeto já morreu. E tem muitas igrejas que estão com dinheiro, mas não fazem o quê? Nada. Porque na verdade, sem fé, amado, a gente fica mortizado. Sem fé você não faz nada. E eu falei sobre a dúvida, ela faz isso. E quinto, eu falei que a dúvida nos afasta de uma plena dependência de Deus. Nós precisamos entender, amado, que os que confiam no Senhor são como o quê? Montes de Sião que não o quê? Mas faz o quê? Nós temos que acreditar que Deus vai trabalhar em nosso favor. Muitas vezes nós vamos ter circunstâncias na nossa vida que nós não teremos todas as respostas, mas nós teremos fé para acreditar que coisas extraordinárias são capazes de nos abençoar. Amém? E hoje eu queria falar sobre mais um inimigo da dúvida, mais um inimigo da nossa abundância, que esse aqui vem carregado. Os inimigos do quê? Da abundância, tá? Amado, esse inimigo da abundância, eu quero falar que ele tem parado muita gente, que é a procrastinação. Amém? Diga assim, procrastinação. O nome é até difícil, né? O que é procrastinar? Procrastinar é você deixar para depois, é você adiar, é você não fazer no tempo que tem que ser o quê? É sempre você deixando para quê? Para depois. O que eu quero falar para você, amado, é que a Bíblia fala que um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, e quando a pessoa menos percebe, vem o quê? Vem a pobreza
deixando para depois o que deveriam fazer quando? Hoje. Quantas coisas nós estamos deixando para onde? Para amanhã. Eu quero dizer para você que o primeiro pilar que eu vejo nisso, quando você procrastina, você troca o prazer imediato por uma recompensa o quê? Futura. Você está trocando um prazer imediato por uma recompensa futura. Amado, você precisa entender que todos nós, quando procrastinamos, nós estamos dando uma mensagem para o nosso cérebro de que nós não queremos enfrentar dificuldades. Por que a gente deixa para depois? Porque a gente procura o mais o quê? O mais fácil. A gente procura o mais viável. E eu vou falar para você com toda certeza, amado, a gente precisa entender o seguinte: tem coisas que nós teremos que abrir mão hoje para poder pensar num futuro quando. Mas tem muita gente que está deixando para hoje. Por exemplo, você que começou a estudar e você parou de estudar. A verdade seja dita, nem sempre você parou de estudar por falta de quê? De condições. Mas você parou de estudar talvez por uma preguiça. Porque para estudar tem que sair de casa, tem que pegar a condução, tem que enfrentar o professor, tem que entrar, estudar, estar todos os dias aonde? Na escola. Aí quando você não faz isso, como é que fica? Você chega em casa cedo, toma aquele banho, já vai ligar lá a televisão para ver os filmes, o que você quiser. É só descansar. Só que é o seguinte: quando você está procrastinando, você está prejudicando o teu o quê? O teu futuro. Amanhã pessoas que começaram junto, na hora que você deveria começar, estarão se o quê? Estarão se formando, estarão recebendo seus diplomas, mas você ainda está onde? Você ainda está lá atrás. Nós temos que entender, amado, em nome de Jesus, nós não podemos deixar para amanhã o que temos que fazer quando? Amado, as consequências é que a gente perde a oportunidade de construir coisas relevantes hoje, em detrimento de uma anestesia mental para o dia de amanhã. E eu vou falar para você, a Bíblia fala, é bem clara, Provérbios 13, versículo 4: o preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo do diligente são plenamente o quê? Satisfeitos. Olha, o preguiçoso deseja e nada o quê? Mas por quê? Porque desejar só não muda nada. Você pode querer desejar, mas se você não tiver ação, você, olha, eu desejo ter uma vida de oração. Mas quantas pessoas queriam ter uma vida de oração? Minha pergunta é, quando é que ele ora? Ele não ora. Porque ele tem desejo, mas ele não tem coragem de quê? De tomar uma decisão em quê? Em orar. Eu conheci uma pessoa que ela estava há 6 anos esperando a sua monografia. 6 anos. E eu conversando com ela, eu falei, o que te impede de fazer a monografia? Eu vou voltar lá. Mas vou voltar lá quando? Quando é que você vai voltar lá? Amado, enquanto você não tomar uma decisão, esse amanhã nunca é o quê? É a procrastinação. E outra coisa, a gente parece que a gente fica anestesiado. Amanhã,
esse amanhã é o quê? Amado, o dia que você chegar no amanhã, eu acho que só quando morrer. Porque o amanhã sempre vai ser o quê, bispo? Porque quando você chegar hoje, aí você diz amanhã, quando você chegar, o amanhã já não é amanhã, já é hoje. Aí vai o quê? Você está no amanhã, gente, precisamos sair da inércia e tomar uma decisão muito forte de que nós não podemos perder a abundância por causa dos atrasos. Aleluia! Tem gente que diz, vou ler um livro, e já está para ler um livro. Por exemplo, uma vez eu dei um livro para um pastor. Páginas. Depois, ele ainda estava na 15ª página. Ainda bem que foi sincero, não mentiu. Porque ele também ficou com medo de eu perguntar. Se eu falo que li o livro, o apóstolo pergunta, o que diz o livro, o cara vai o quê? Então eu disse, é melhor falar a verdade. Apóstolo, ainda estou no quê? Ainda estou na 15ª página. Amado, 6 vezes, para ler quantas páginas? 15 páginas. 15 páginas você consegue ler talvez em 10 a 15 minutos. Mas a gente procrastina. Amado, a gente está perdendo grandes oportunidades por deixar as coisas para onde? Para amanhã. Isso envolve tudo na nossa vida. Tem gente que a tua casa, ela precisa de ajuste, mas você deixa para quê? Para amanhã. Amanhã a gente pinta, amanhã a gente constrói, amanhã a gente faz isso, gente, em nome do Senhor Jesus. Para você, eu não sou eu sou Deus de hoje, e eu não vou fazer aquilo que você tem que fazer, porque aquilo que você tem que fazer, eu, o Senhor, não vou fazer, porque eu dei a vocês força, ânimo e coragem para se levantar e deixar a preguiça e cantar o hino da vitória. Em nome de Jesus, pode aplaudir a Ele. Amado, não adianta. Olha, a procrastinação muitas vezes ela acontece pelo perfeccionismo. Você sabe aquelas pessoas que eles não fazem porque acham que ainda não está o quê? Pronto. Mas eu tenho medo de não conseguir. Eu tenho medo de não o quê? De não me preparar. Amados, por favor. O medo de não fazer perfeito ou de falhar faz com que a tarefa seja o quê? Adiada indefinidamente. Eu vou falar para vocês. A gente às vezes, passa por isso. Verdade ou mentira? A gente passa por isso. A gente às vezes quer fazer alguma coisa, mas a gente acha que tudo tem que estar o quê? Em condições. Olha, só para vocês terem uma ideia. A gente começou a obra aqui, da igreja. Você já sabe disso? Sabe? Agora, a gente tinha o dinheiro todo? Não. Mas a gente chegou a uma seguinte conclusão. Se a gente for esperar ter todo o quê? O dinheiro, talvez não vamos o quê? Não vamos ter. Mas vamos o quê? Mas vamos começar. Compramos os ferros. Estamos lá comprando a chapa. Ainda tem muita coisa para ser o quê? Para se fazer. E eu vou falar para vocês, daqui a um pouquinho esse lugar vai estar o quê? Vai estar pronto, vai ou não vai? Vai ou não vai, Gil? Mas por quê? Porque nós
Eu quando cheguei, fui lá em cima. Amado, aquelas sarjas são muito grandes. Eu digo, Senhor Deus de poder, nós vamos ter uma área muito grande aí em cima. E nós vamos ainda fazer muita festa lá em cima. Quem está comigo aí, diga amém. Pode aplaudir mais forte, porque ele é digno. Mas enquanto a gente espera o dinheiro vir, você não faz. Amado, se quer um conselho, começa. Ainda que seja pouco, mas começa. Verdade ou mentira? Começa, não deixa para quê? Para amanhã, o que você pode fazer o quê? Amado, tem muita gente aqui que você está esperando Deus abrir uma porta. É uma porta, parece que é do tamanho do mundo. Só que essa porta nunca chega e você nunca faz nada. Amado, às vezes você vai entrar numa porta pequena, e dessa porta pequena Deus vai te o quê? Vai te levar para portas grandes. Amado, Deus não chama à toa. Deus chama quem está em atividade. Não espera Deus te chamar no anonimato. Deus precisa ver você em quê? Em sintonia e em prática. Às vezes você vai para um lugar que aparentemente não é o teu lugar, mas é naquele lugar que Deus vai te levar para outro lugar. Mas você só foi para o outro lugar porque você estava naquele lugar. E se você não tivesse se movimentado, você ainda estava lá atrás, esperando a porta maior chegar. Deus quer falar contigo. É necessário você tomar uma atitude. É necessário você se preparar emocionalmente, espiritualmente, mas também com atitude de fazer a diferença na sua vida, em nome de Jesus. Pode aplaudir a Ele, porque Ele é digno. Amado, não espera o perfeccionismo. Eu fico vendo, amado, quem adia perde a oportunidade. Aquela irmã que eu falei para ela, e eu falei com ela, olha, você vai fazer a tua monografia. Ela estava fazendo comigo um processo de coach. E o coach, quando você trabalha, você tem um período que você dá uma missão para o coachista. Eles pagam, então se paga, se compromete mais. E a missão nos dias seguintes era o quê? Era procurar a faculdade, encontrar. Amado, em 2 semanas ela conseguiu encontrar um dos professores. Quando foi na faculdade, encontrou um dos professores da época que ela o quê? Que ela estudou. E o professor falou para ela, vou te ajudar. Eu conheço o reitor, vou o quê? Chega lá, vou pedir para ser o teu o quê? O teu tutor. Aleluia. E ela disse, em 2 semanas, ela já estava matriculada, já estudando para quê? Para montar a sua monografia. Amado, 3 meses depois, ela estava com a monografia o quê? Pronta, entregue e com a conclusão de um curso que estava há 6 anos parado. Tudo porque ela começou a fazer o quê? Fazer alguma coisa. Gente, por favor. Eu encontrei uma outra pessoa que ela estava há quase 10 anos com o BI caducado. E sabe como é que essa pessoa tirava dinheiro nos bancos? Por amizade. Tinha umas amigas lá onde? Lá no banco, quando ia, só podia ir naquelas o quê? Porque quando pede o BI está o quê? A cara da pessoa ainda está de criança. Se bem que hoje o BI tem validade muito longa.
Mas naquela época não. O UBI tinha perdido a validade. E eu falei para ela, mas por que você não... Ah, não, tem muita gente. Chega lá, tem muito o quê? Tem muita fila, tem não sei o que, amado. Às vezes você está deixando coisas passarem porque você não quer enfrentar os obstáculos. Amado, entenda o que eu vou falar para você. A preguiça vai impedir você de chegar a lugares que você nunca vai chegar com ela. Aleluia. É o que a Bíblia fala. Ele diz lá, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, o versículo 10. E um pouco para sim cruzar os braços em repouso, e assim sobrevém a pobreza como um ladrão. Quando você vê, você está lá atrás e os outros estão aonde? Lá na frente. Sabe qual é o grande problema? É que amanhã você vai querer culpar quem? Ah, é o governo. Ah, foi a minha dificuldade. Ah, foi porque eu fui trabalhar. Amado, não importa quem você vai jogar a culpa. O que você tem que entender é que você ficou para trás, porque você não teve ousadia para quê? Para fazer. Você procrastinou. Você deixou para quê? Para amanhã o que você deveria fazer quando? Aquela pessoa, amado, uma das missões, ela renovar o seu bem. Sabe em quanto tempo ela renovou o BI? 2 dias. Mas teve que ficar lá na fila e esperar o quê? Esperar, pegar número e passar o quê? Passar o dia inteiro lá. Mas em 2 dias ela o quê? Ela conseguiu. Gente, para Deus, diga-se, se eu estou com Deus, eu vou ser um vencedor. E não vou ficar parado. A minha vitória vai chegar em nome de Jesus. Dá uma linda salva de palma e sai desse estado de mornidão. Amado, tem muita gente perdendo oportunidade por causa, amado, outra coisa que a gente vê nisso é que a procrastinação, ela quebra a nossa autoconfiança. Sabe por quê? Porque você perde a credibilidade de saber que aquilo que você vai fazer vai dar o quê? Vai dar certo. Por exemplo, se você vai no banco e você não tem coragem de enfrentar a fila, você vai ficar sem o quê? Sem dinheiro. Você quer que eu seja sincero? Lá no Brasil aconteceu o seguinte: houve a pandemia. Lembra da pandemia? O governo brasileiro liberou valores para muita gente. Na época era uma média de $100, né? $120 para cada o quê? Para cada pessoa que tinha um CPF e tal. E teve pessoas, amado, que eles ganharam dinheiro. Eles fizeram o cadastro via digital e depois foram cadastrados para receber dinheiro. Só que o dinheiro começou a vir aonde? No banco. Aí no banco não tinha jeito, você tinha que ir aonde? Você tinha que ir lá no banco para testificar que você era a pessoa que o quê? Porque tinha muita aldrabice. Então quando você ia pegar o seu dinheiro, irmã Tereza, você tinha que ir no banco para quê? Para mostrar o seu BI, e mediante o processo que foi feito, não, é você mesmo, você pode pegar. Depois da primeira leva no banco, você poderia pegar direto aonde? No teu digital. Você acredita, amado, que tem gente que ganhou 3 meses, mas nunca, Gil, teve coragem de ir aonde?
no banco, porque o banco sempre só vivia o quê? Aquelas filas quilométricas. Quando acabou as filas, que a pessoa foi aonde? No banco, achando que vai pegar 6 meses de quê? De bonificação. Quando chegou lá, a senhora consultou e disse: não, o dinheiro passou 3 meses, como não houve confirmação, o dinheiro foi o quê? Foi recolhido, foi estornado para a origem, dizendo: essa pessoa não existe. Isso foi o quê? Foi um blefe. Aí eu digo, a pessoa perdeu quase 1 ano de quê? De salário, porque tive preguiça de quê? De enfrentar a fila. Gente, por favor, coloca a mão na sua cabeça e diga assim: meu Deus, me ajuda a vencer a preguiça, para que eu alcance a abundância, em nome de Jesus. Vamos dar uma linda salva de palma para você. Olha, hoje eu quero orar por você aqui. Você que tem algum negócio que está te atrapalhando. Você que quer estudar e já está parado há muito tempo. Você que está com um negócio que precisa você agir. Eu vou orar por você para Deus quebrar esse espírito da preguiça. Porque, amado, a preguiça ela tira a tua autoconfiança. Você acaba perdendo o quê? Perdendo a força. Olha o que a Bíblia fala lá no livro de Provérbios 24:10. A Bíblia diz: se você vacilar no dia da angústia, a sua força é o quê? É pequena. Sabe o que a Bíblia, em outra tradução, diz: se você tiver pouca força, se mostrares fraco no dia da onde? É que a tua força é o quê? Em outra tradução diz: se te mostrares fraco no dia da quê? Da tua angústia, terás pouca o quê? Terá pouca força, amado. Amado, é no dia da nossa batalha que a gente precisa se levantar e dizer: em nome de Jesus, nós vamos vencer essa batalha. Aleluia. Amado, eu digo para você, eu estava pregando lá na província, e eu perguntei aos irmãos: irmão, quem aqui gosta de orar? Amado, muita gente levantou a mão. Amém. Eu falei para ele: olha, às vezes a gente até ora, mas orar, amado, quem ora por gosto, ora pouco. Porque quando você quer orar, você quer o quê? Você quer dormir. Verdade ou mentira? Amado, às vezes você quer orar, mas o teu corpo está dizendo o quê? Dorme. Então, se você for orar por gosto, você vai dizer: não, aí quando eu gostar eu vou o quê? Mas deixa eu falar para você, quem ora só por gosto, amado, e se você consegue orar por gosto, eu digo: vai na tua força, meu irmão, porque você é valente. Porque, amado, eu para orar tem que ser pelo quê? Por necessidade, porque é necessário o quê? E tem dia, não vou falar todos, mas tem dia que a oração está o quê? Está doce. Estou mentindo? Tem dia que você começa a orar, a hora passa com uma rapidez que você diz: meu Deus, já passou 1 hora. Mas tem dia que 5 minutos parece uma eternidade. Você ora. Quando tu olha o relógio, passou 5 minutos, você diz: sangue de Jesus tem poder. Diz: hoje vai ser o dia que eu mais vou orar na minha vida. Porque 1 hora está virando o quê? 5 minutos. Não é, amado, é porque é batalha. É batalha. Agora você precisa entender que você não pode esperar para começar a orar quando? Amanhã. Tem gente que está para fazer uma campanha de oração, já é o quê? Não, esse ano sai. Você já está no 5º ano, esperando sair a campanha de quê? De oração, mas essa campanha nunca saiu. Você espera a campanha da onde? Da igreja. E se a igreja não tiver uma campanha de oração, você também não o quê?
Tem gente que já espera a oração do Zap. Ai, meu Deus. Tomara que tenha a oração do Zap, que é para mim o quê? Que é para mim orar. Gente, por favor, entenda que eu vou falar para você. A procrastinação, ela tira a tua convicção. Sabe por quê? Porque quando você espera para o amanhã, você está dizendo para Deus que muitas vezes você não crê que Ele é capaz de fazer aquilo que Ele prometeu o quê? Ele prometeu fazer. Nós temos que entender, amado, que nós não podemos deixar para amanhã o que temos que fazer quando? Hoje, sim ou não? Amado, e outra coisa, o texto que a gente lê, ele diz o seguinte: um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, descansar, e um pouco para dobrar o quê? Quando a gente vê a pobreza nos o quê? E olha essa expressão do 11: assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Amado, quando a gente deixa para fazer o que tem que fazer amanhã, a gente paga um preço terrível. E eu quero falar para você, amado, que às vezes a gente fica esperando o vento, a gente fica esperando as circunstâncias. O agricultor que espera o tempo para plantar, ele nunca o quê? Amado, você tem que acreditar que você vai plantar e a tua semente vai o quê? Vai germinar em nome de quem? Mas tem gente que fica esperando, se tem vento, será se tem água, será se eu tenho não sei o quê, e a tua semente fica ali aonde? Fica ali estragando. É a semente do tempo, é a semente da educação, é a semente do empreendedorismo, é a semente da ousadia, é a semente, amado, que pode fazer com que você saia do estado de anonimato e passe para outros níveis em nome de quem? Mas eu digo para você, mas muitas vezes nós estamos sendo débeis, deixando as coisas para quando? Para amanhã. É necessário que a gente tome uma atitude de não deixar para amanhã o que a gente tem que fazer quando? Amado, se é para ler, leia. Se é para orar, ora. Se é para voltar a buscar os diplomas. Eu nem vou perguntar aqui quem tem diploma para pegar, porque tem gente aqui, toda certeza. Amado, uma irmã, ela era militar. Dádiva. E ela tinha terminado a faculdade, mas não pegou a declaração de quê? De conclusão de curso. E ela já estava há 2 anos para ir buscar o quê? Amanhã eu vou pegar, amanhã eu vou pegar, amanhã eu vou pegar. E eu falei para ela: você é militar? Sou. E por que você não tem o seu certificado, o seu diploma? Eu terminei, estou para buscar. Quanto tempo? Há 2 anos. Agora, note bem, gente, 2 anos perdendo dinheiro, porque com a declaração ela apresentava onde? No serviço, e ela tinha o quê? Um nível elevado de valores para receber, mas 2 anos esperando o quê? Amado, as pessoas parece que não, mas parece que ficam o quê? Ficam dormindo até para ganhar dinheiro. Tem o quê? É preguiça. Para amanhã, 2 anos esperando o dia da onde? O dia em que iria pegar a declaração. Pegou a declaração numa semana, e na outra semana já deu entrada onde? No trabalho, para mudar de nível salarial. Amado, eu vou dizer para você, muitos de nós estamos deixando para amanhã o que devemos fazer quando? Isso te impede de avançar, amém? Isso te impede de alcançar lugares especiais. Deus, Ele quer fazer de você pessoas excepcionais.
Olha, amado, nós precisamos entender que tem coisa que não dá para deixar para quando? Para amanhã. Nós temos que fazer quando? Em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus. A gente precisa nos despertar para fazer o que tem que ser feito, porque disciplina é isso. Disciplina é fazer o que tem que ser feito hoje, e não, porque se você for esperar as condições ideais, adequadas para você fazer, você não faz. A Bíblia está dizendo, a Bíblia fala assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Amado, outro dia eu estava vendo uma filmagem das formigas, mas que interessante, amado. Elas tinham que passar um córrego de água, e elas começaram a quê? A se juntar uma outra, fez o quê? Fizeram uma ponte de formigas, e as outras passaram por onde? Passaram por cima, e no final, as de trás começaram o quê? Ir para frente, e passaram todas. Aquilo ali para mim é uma filmagem dizendo o seguinte: nós somos capazes de fazer coisas extraordinárias quando nós acreditamos o que nós vamos fazer vai ser bênção para a nossa vida, para a nossa alma e para a nossa família. Em nome de Jesus, vamos aplaudir ao Senhor. É por isso que a Bíblia fala: vai ter com a formiga, porque mesmo às vezes, amado, você pensa o seguinte: eu não tenho ninguém que me motiva, eu não tenho ninguém que me dá uma força. A Bíblia está dizendo: as formigas não têm o quê? Não tem chefe. Olha o que diz: não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, e na cega ajunta o mantimento. Sabe o que ele está dizendo? Ela faz hoje para poder descansar quando? Amanhã. Agora, se você não se prepara hoje, como é que você vai ter o dia do amanhã? Você não sabe, você não imagina. Amado, o doutor Laí Ribeiro, um dos homens fantásticos do Brasil em termos de medicina e em termos de motivação, aprendi muito com aquele cidadão. Ele disse o seguinte: quando ele fez medicina e depois ele fez um curso de inglês. Só que o curso de inglês só podia ser feito em uma outra cidade. Ele era numa cidade do interior. E quando ele ia toda semana, pegava um carro, passava 3 horas para quê? Para chegar na cidade vizinha para fazer o curso de inglês, e voltava toda semana, todo sábado. O curso era só o quê? Era intensivo. Ele pegava de manhã e ia até umas 4 horas de curso todo o quê? Todo sábado. Os colegas dele falavam: para que tu faz isso? Tu já tem medicina, rapaz. Qual é o propósito de você fazer isso, rapaz? Mas tão longe, para você fazer o quê? Para fazer todo esse sacrifício? Pois ele terminou o curso de inglês. Moral da história, ele disse que era um feriado. Ele já estava se preparando para sair de férias. Ele trabalhava no hospital da cidade dele. E um cidadão que fazia turismo no Brasil passou mal e foi lá para o hospital dele. E alguém liga para ele e diz: Laí, olha, dá para você vir aqui? Ele disse: não, mas hoje é feriado, Não, é porque tem um cidadão aqui que ele não fala português. O cara só fala o quê? E ele está passando, nós não sabemos o que ele está falando. Ninguém sabe o que ele está sentindo. E só você fala inglês, cara. Ele disse que foi. Chegou lá, atendeu o cidadão, medicou, orientou. Ele era cardiologista. O cara estava com a pressão alta e tal. Ele disse, 2 dias depois, o filho dele chegou dos Estados Unidos para acompanhar o pai. O pai dele tinha um tratamento muito sistemático
E o pai dele, quando viu o que o doutor Larry Ribeiro fez com o pai dele, disse: rapaz, poucas pessoas o quê? É que conseguem o quê? Atender meu pai, porque é muito sistemático, que você conseguiu. O cara falou para ele assim: sabe quem era o filho do cidadão? Diretor da faculdade de Harvard. Ele disse: você não quer trabalhar em Harvard comigo? Se você quiser, eu te levo. Aleluia. E o cara foi para onde? Dando aula em Harvard. Amado, sabe o que eu quero falar para você? Aí eu digo para você, sabe por que ele foi? Porque na hora em que muitos ficaram na preguiça, eles foi fazer o quê? Ele foi fazer o dever de casa. Aí alguém disse para ele: você tem sorte. Não, amado, sorte é o preparo aliado à oportunidade. Muitas vezes a oportunidade vai bater a tua porta e você não vai poder pegar, porque você não se preparou no tempo e na hora, para que quando a oportunidade chegasse, você possa dizer: eu estou pronto para ser abençoado e ser uma pessoa diferente em nome do Senhor Jesus. Pode aplaudir ao Senhor, porque Ele é digno, para toda a honra e para toda a glória. Aleluia. Amados, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Olha, nesse momento eu quero orar por você. Quero orar para nós estamos, o mês de maio é mês dos novos começos. Fizeram aí um vídeo lindo, 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 muito bonito aí, muita gente participando. Novos começos, amado. Amado, a gente precisa novos começos, mas novos começos não começam sem que haja uma ação. Você não pode deixar para amanhã o que você tem que fazer quando? É necessário que você tome a dianteira. É necessário que você use a graça de Deus para te impulsionar a fazer coisas extraordinárias. Eu tenho certeza absoluta de que Deus vai pegar alguns de vocês que estão aqui e vai fazer coisas especiais que vocês nunca imaginam. Sabe por quê? Porque vocês vão se preparar hoje para que quando chegar o dia de amanhã, vocês estarem prontos para serem instrumentos de Deus, para fazer a diferença nessa terra, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus.